Olá, eu sou Libânio e eu quero compartilhar com você um pouquinho do conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Você já parou para se perguntar se existe algum lugar no qual você esteja fora do alcance da visão de Deus? Muitas vezes a visão do ser humano acha que pode fazer alguma coisa fora da presença de Deus, mas Deus conhece você por dentro e por fora, e não há nada que você possa fazer para se esconder da presença dele, nada. Quando ele fala que todos comparecerão diante do tribunal dele, tanto grandes quanto os pequenos, não vai pensar que como aqui na Terra a gente pode omitir algumas coisas do juiz, diante dele nada será omitido. Ele conhece tudo. Ele conhece o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você pensou, as decisões que você fez. Ele conhece tudo. Nada passa despercebido diante da presença dele. Olha só, o que diz aqui em 1 Coríntios 6 e versículo 19. Olha só. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Eles foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você viu? Nem o seu corpo pertence a você mesmo. O seu corpo pertence a Deus e é santuário do Espírito Santo. Então, veja bem. Para Deus, é como se você estivesse sempre aqui, ó. Na palma da mão dele, ele observa você de todos os ângulos, por dentro e por fora, até o que você pensa. Por isso que é importante que a gente eduque os nossos pensamentos para pensar coisas que sejam também agradáveis a Deus. Que a gente não ouça qualquer tipo de música. Quando eu digo música, me refiro a músicas que glorificam a Deus. Porque ele fala, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, o que nós ouvimos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, deve ser tudo feito para a honra e glória de Deus. E como é isso? E como isso acontece? Como eu posso fazer algo para a honra e glória de Deus? É simples. Procure conhecer qual é a vontade de Deus e faça as coisas de acordo com a vontade dele. Porque na Bíblia está escrito o que nós devemos comer, como devemos conversar, como devemos cuidar do nosso corpo. Tudo está lá. Então, se tudo que você faz está de acordo com o que Deus pede, então tudo que você faz é para a honra e glória do nome dele. Porque ele conhece você mais do que você mesmo se conhece. Aí eu pergunto para você, como é que está o seu santuário? Está bem organizado? Está limpo? Está de acordo com a vontade do dono do santuário? Está de acordo com a vontade de Deus? Porque se sim, ótimo. Porque se não, lembre-se, todos passaremos diante do tribunal de Deus. Creia você ou não, acredite você ou não, queira você ou não, todos comparecerão e prestarão conta diante de Deus pelas obras que foram praticadas por meio do corpo. Você compreende? Então, se tem uma coisa que você não pode deixar de prestar atenção, é na vontade de Deus. Porque veja bem, nós somos tão ingratos e às vezes ignorantes que a gente esquece que Deus, ele poderia muito bem ter acabado com essa raça que transgrediu, que desobedeceu a ele e criado uma nova, simples para ele, como o salário dele. Não, essa raça aqui não deu certo, vamos acabar com ela e criar outra, né? Só outra raça teria sido criada, mas não. Ele amou o ser humano. Ele criou o ser humano à imagem e semelhança dele e queria que o ser humano fosse livre para fazer suas escolhas. E o ser humano escolheu desobedecer a Deus e acreditar no inimigo de Deus, aquele que já tinha sido condenado à destruição por eventual corrupção no céu, né? Por eventual desobediência a Deus, por ir contra o governo de Deus. E hoje, muitas pessoas acabam escolhendo fazer as suas próprias vontades, ignorando completamente a vontade de Deus e se posicionando ao lado de Satanás. Isso
Não é uma escolha inteligente. A escolha inteligente que nós podemos fazer é ficar ao lado daquele que abandonou tudo para nos defender. Ele nisso. A recompensa pela desobediência é a morte. No dia que comer do fruto da árvore do jardim, que está proibido comer, vocês vão morrer. Deus não obrigou Adão e Eva a comerem da árvore do fruto proibido. Não. Ele não obrigou eles a comer. Ele disse que era proibido comer. Se eles comessem, eles morreriam. É igual você dizer, ó, bem ali tem uma forca, tá vendo aquela forca? Pois é. Se você for lá e pendurar naquela forca o seu pescoço, você vai morrer. Ou ali tem uma guilhotina. Se você botar a sua cabeça lá naquela guilhotina, ela vai cortar o seu pescoço e você vai morrer. Foi o ser humano que foi lá e colocou a cabeça na guilhotina de livre e espontânea vontade. Foi ele que pegou a fruta e comeu com as próprias mãos, desobedecendo o que Deus disse: não coma, porque no dia que você comeu, você vai morrer. Você viu como a escolha é importante? Não devemos negligenciar. Não devemos ignorar os conselhos que Deus dá, porque Ele é a vida. Deus é a vida. E por meio de Jesus Ele nos deu a vida. Mas somente para aqueles que escolhem fazer a vontade dele. A escolha é sua, obedecer ou desobedecer. Quando você obedece, você está conectado à fonte da vida, porém viverá eternamente. Quando você desobedece, você está desconectado da fonte da vida. E quando você se desconecta da vida, é como tirar um dispositivo da tomada. Você perde a vida. E quem não tem a vida tem a morte. Morte eterna. E nunca mais voltará. Então faça uma escolha inteligente, escolha obedecer a Deus. Porque ao invés de estalar os dedos e criar uma nova raça eliminando a raça humana, Ele permitiu que o filho dele viesse à Terra e assumisse as consequências pela desobediência do ser humano. Ou seja, Jesus levou sobre ele a nossa culpa. A culpa da desobediência é a morte. E Jesus disse: tudo bem, então eu vou lá morrer por esse povo. E todo aquele que depositar sua confiança em mim e resolver fazer a minha vontade, terá a vida eterna. Jesus fez isso. Ele foi lá, aliás, ele veio aqui na Terra, né? Viveu, nasceu, viveu, obedeceu a Deus em tudo e morreu. Morreu uma morte injusta. Porque a morte é só para aqueles que desobedecem a Deus. Jesus nunca desobedeceu a Deus e mesmo assim morreu. Por isso, a morte dele serviu como pagamento pela nossa morte merecida. Então, nós merecemos morrer, porque somos desobedientes. Mas, se depositarmos nossa confiança em Jesus e nos esforçarmos o máximo para obedecer os ensinamentos que Ele nos deixou, então Ele assume a nossa culpa e a nossa morte eterna, e por assumir a nossa culpa, isso nos dá a oportunidade de ter a vida eterna que nos foi dada lá no início, antes da desobediência. Hoje a gente desobedece porque já nasceu com essa natureza do pecado, mas nossos antepassados foram que escolheram desobedecer a Deus. E, por consequência disso, a morte passou a todo ser humano. Mas, se você depositar sua confiança em Jesus, buscar conhecê-lo, e Ele pede que você faça e viver de acordo com o que Ele ensina, você não morrerá. Você viverá eternamente. Porque Jesus fala que a morte para aqueles que vivem como Ele pede que vivem, não é uma morte, é apenas um sono. Assim como você se deita na sua cama e tira um cochilo e logo no outro dia você acorda, do mesmo jeito será a morte. Você desce ao túmulo, mas quando Jesus chegar, Ele vai te chamar pelo seu nome e você vai acordar e viver para sempre. Porque para o Criador da vida, a morte é só um sono. É só um sono para aqueles que confiam nele. Então deposite a sua confiança em Deus e viva de acordo com a vontade dele. Escolha, faça uma escolha inteligente. Escolha viver eternamente. E só é possível viver eternamente conectado à fonte da vida. Não escolha a morte, escolha a vida. E viva de acordo com a escolha que você fez. Porque não basta apenas escolhermos a vida e vivermos de acordo com o que a gente bem entender. Não, se você escolhe a vida, escolhe a fonte da vida que é Jesus, viva de acordo com a vontade dele.
É assim que ele pede. Por isso que é importante conhecer a vontade de Jesus. Hoje, todo mundo tem acesso a esse livro, todos. Todos têm acesso. Se você quiser uma Bíblia, você compra ela quase em todas as livrarias, você encontra a Bíblia para comprar. Sem falar que você pode baixar o aplicativo da Bíblia de graça na Play Store, né? Estude, busque conhecimento. Porque mesmo que você não considere importante, agora, a vida é o que há de mais importante. É assim, você pode até ignorar e achar que não é importante, mas todos aqueles que estão morrendo não querem morrer. Porque eles acreditam que já acabou, já era, não tem mais volta. E isso realmente pode ser verdade. Por isso que é importante viver de acordo com a vontade do Criador, porque para ele, a morte é só um sono. E você não tem medo de dormir, porque sabe que vai acordar. E todos aqueles que vivem de acordo com a vontade de Jesus, sabem que não vão morrer. Será apenas mais um sono.